Então, amigos, agora que a gente já fez a introdução desse texto, que é um tema sem tópicos, eu ainda vou te falar um pouco mais sobre temas sem tópicos, apesar de não ser tanto a pegada do CESP, a gente tem que tratar algumas coisas, a gente vai continuar no desenvolvimento. Lembre-se, para desenvolver, a gente utiliza algumas das formas que a gente viu para iniciar o nosso texto. Bacana? Vamos lá, continuando na tela. Segundo parágrafo, pessoal, vamos começar o nosso desenvolvimento. Já fizemos a introdução. Quando a banca não te dá tópicos, lembre-se que introdução, desenvolvimento e conclusão são obrigatórios. Lembre-se sempre disso. Explicar as circunstâncias que envolvem, né? Eu te dei esse esquema aqui para a prova sem tópicos, só que aqui a gente está falando de uma problemática. Quando a gente tem uma problemática, lembre-se sempre de que nós, em uma prova sem tópicos, para temas sem tópicos, apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é a pegada do CESP, você sabe. Para desenvolvimento, ou você apresenta 2 ou 3 parágrafos. Tranquilo? Um parágrafo de introdução, um de conclusão, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. No nosso esquema aqui, nós fizemos aqui 3 parágrafos de desenvolvimento, o segundo, o terceiro e o quarto. E as soluções ficaram na conclusão. Então vamos continuar. De acordo com o que a gente tem aqui na contextualização, você sabe que o roteiro, que é a roteirização, DDD de número 3, ele traz pelo menos 70% das informações que vão constar lá do nosso rascunho. Então agora a gente está fazendo aqui, lembre-se, o nosso rascunho. E a gente continua aí. Nesse texto. No desenvolvimento, a gente tinha falado lá no segundo parágrafo, né, dos benefícios do telefone celular, não é isso? Então, de início, é importante, é válido frisar que o telefone celular pode trazer inúmeros benefícios, né, à vida das pessoas. Pode trazer inúmeros benefícios. Não precisa de as vidas das pessoas, mas nas vidas das pessoas. As pessoas, não preciso colocar as vidas das pessoas. Então quer dizer que eu posso adaptar aqui? Posso, porque eu sei que esse parágrafo tem muita informação. Lembre-se de ser objetivo. Então, muitos benefícios na vida das pessoas. Não, muitos benefícios às pessoas. Lembre-se de crase, hein? Lembre-se de crase. Pessoas está no feminino singular. Se fosse a pessoas, não poderia ter crase. Quando esse cara está no singular e esse cara está no plural, não pode haver crase. Mas aqui os dois estão no plural. Troque pessoas por uma palavra masculina. Coloque lá caras, coloque lá indivíduos, não tem problema, né? Só mentalmente falando, não é para você chegar lá na sua prova e botar os caras, né? Não é isso, né? Olha aqui para mim. Uma coisa que você tem de evitar nesse texto é o uso de gírias, né? Jargões, clichês. Então quando você fala assim, né? Tá falando sobre o usuário de drogas. O usuário, o dependente químico. Não pode chegar lá, né? O drogado, né? Não faça isso, né? Jamais, né? Não faça isso jamais, né? Professor, e o delinquente, né? O delinquente, ele é o infrator, ele é o criminoso, ele é o delinquente, ele é o suspeito, muitas vezes, se ele não cometeu ainda o delito, né? Agora, você não pode chegar lá, né? O peba, né? Isso não faça, né? Jamais, né? O mala, né? Aí ele tá falando do drogado, né? Do usuário de droga, né? E não basta só você chamar o cara de drogado, você fala lá, o noia, né? O noinha, isso nunca, né? Nunca. Nesse texto aqui, jamais. Então, troca lá, né? Se você trocar aí por indivíduos, vai ficar
né, benefícios aos indivíduos. Não vai ser benefícios os indivíduos, vai ser benefícios aos. Se ficar aos, vai ter crase no feminino. Beleza? Trazer inúmeros benefícios às pessoas. Até mesmo, a gente volta sempre ao tema, né? Até mesmo no trânsito, em relação ao trânsito. Até mesmo em relação ao trânsito. Quer dizer então que o celular pode ajudar no trânsito? Pode. Claro que pode, com certeza. Desde que você não consulte seu celular durante a condução do veículo, né? Isso aí não pode. Beleza, então ó, vamos aqui continuar falando desse cara. O celular, só para não falar novamente celular, então vou colocar assim, ó. Esse instrumento, essa ferramenta, esse instrumento tecnológico, não vou nem colocar tecnológico, porque o único instrumento que eu citei foi o telefone celular. Esse instrumento pode ser útil em caso de acidentes. Em caso de acidentes, que a gente tinha colocado para avisar alguém, por exemplo. Então, ó, aqui um aposto, ó, a vírgula que a gente aprendeu. Esse de início foi com a vírgula porque adjunto adverbial, mas ele só tem 2 vocábulos, então essa vírgula é facultativa, ok? Essa vírgula é facultativa, mas eu toda vez que eu desloco adjunto adverbial eu coloco a vírgula, né? Bom, então como a gente estava falando, ó, o que eu fiz aqui você jamais faça, ficar parando no parágrafo. Quando você fica parando no parágrafo, várias vezes, você se perde. Coloque todas as ideias no papel, desenvolva um parágrafo e depois você, deixa eu substituir isso aqui. Então já coloca para você não ficar travando, igual eu fiz aqui agora. Então vamos lá. Pode ser útil em caso de acidentes para avisar alguém. Deixa eu ver se vai funcionar. Para avisar alguém. Para avisar alguém. E conforme a gente estava falando, né? Ou ainda para conferir as condições do trânsito. Ou ainda. Então esse para avisar alguém entrou como se fosse uma explicação. Pode ser útil em caso de acidentes. Para avisar alguém entrou como um aposto. Ou ainda para conferir as condições do trânsito. Você pode fazer isso, por exemplo, estacionado ainda. Né? Ou você parou ali em determinado lugar, o seu veículo não está mais conduzindo. E pode checar aí, né? Conferir as condições do trânsito. Bacana, desde que, vamos avisar aqui, desde que não seja utilizado, né, durante a condução do veículo. Você pode ver que foi mais ou menos isso que a gente fez, ó. Dá uma olhada aqui. O uso do celular traz inúmeros benefícios às pessoas, né? Até mesmo envolvendo o trânsito, quando não usado durante a condução. Em caso de acidentes, está aqui, ó, para conferir as condições do trânsito. Traz danos incalculáveis agora, né? Usado de maneira incorreta, gera mortes, desastres, acidentes. Dixon, pode ser que eu não coloque exatamente desse jeito? Até pode acontecer, mas a ideia que vai ser mantida é essa. O roteiro, ele tem de ter pelo menos 70% das informações do rascunho. Mas quando a gente vai colocar lá, pode ser que a gente adapte alguma informação. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Por outro lado, olha que elemento de conexão poderoso. Se eu falei, por um lado o negócio é bom, mas por outro lado, eu não utilizei o por um lado lá, mas eu falei, ó, esse instrumento pode ser útil. E se eu quisesse usar aqui, ó, eu poderia? Por um lado, esse instrumento poderia, mas ia ficar muito grande, por isso que eu não usei ali. Eu já sei que esse parágrafo vai ficar enorme. Então eu preciso conter aqui, né? Porque senão, conter aqui as informações, porque senão eu não consigo fazer um texto com 30 linhas, ele fica com muito mais. Por outro lado, a vírgula é obrigatória. Se você quisesse ter usado aqui, ó, por um lado, vírgula, aí entraria com inicial minúscula. Esse instrumento, mas vai ficar grande. E aí você pode fazer desse jeito. Por outro lado, eu estou trazendo duas ideias opostas. Por um lado faz isso, por outro lado faz outra coisa. Por outro lado, quando usado
durante a condução, por outro lado. Ou ainda, para não falar quando usado durante a condução, quando usado incorretamente, a gente já sabe que incorretamente, nesse caso, incorretamente, é quando ele é utilizado durante a condução do veículo automotor, né? Vírgula, essa vírgula vai aqui porque, ó, quando usado incorretamente, isso aqui está fora de ordem, né? Está na ordem indireta. Beleza. Quando usado incorretamente, ele pode trazer, ele, o telefone celular, né? Ele pode trazer. Aqui em cima já tem, ó, pode trazer inúmeros benefícios, tá vendo? Então, vamos colocar uma outra coisa aqui para não ficar igual, né? Ele pode ocasionar inúmeros problemas, ou ainda vários problemas. Ocasionar vários problemas. Ou ainda ocasionar consequências. Pode ser responsável também, né, por consequências drásticas. E aí a gente vai apresentar essas consequências de forma rápida aqui. Mortes, lesões e acidentes. Mortes, lesões e acidentes. Depois dos dois pontos eu usei em minúsculo, tá vendo? Mortes, lesões e acidentes. Se eu colocasse as mortes, ia ter que ter as mortes, as lesões e os acidentes, né? Mas aqui não é as mortes, eu quero generalizar, por isso que está sem o artigo, entendeu? Mortes, lesões e acidentes. Nenhum vai com artigo. A gente está fazendo períodos bem curtos, né? Para fechar aqui esse parágrafo ainda, a gente vai lá. Hoje é uma junta adverbial unitária, então você não precisa colocar essa vírgula, que não é obrigatório, mas eu vou colocar. Hoje já é uma das principais causas de incidentes no trânsito. Hoje, não sei, Dixon, se é a quarta, se é a quinta, mas como a gente não sabe, não tem problema. Hoje já é uma das principais causas. Para não colocar hoje o uso do celular novamente, né? Então, eu só estou falando aqui do uso do celular nesse parágrafo. Hoje já é uma das principais causas de incidentes no trânsito. Só para não falar acidentes novamente, aí aqui considerado incidente como se fosse sinônimo de acidente. Incidentes no trânsito. Ou ainda de problemas no trânsito também poderia ser. Fechamos esse cara. Fechamos. Nossa introdução. Se tem 1, 2, 3, 4, ela ficou... eu já tinha colocado mais ou menos 5, né? Aqui 1, 2, 3, 4. Então esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar mais ou menos 7 então para esse cara, beleza? Mais ou menos 7 para esse cidadão aqui. Tem uma letra muito grande, Dixon. Fique esperto aí para você realmente trazer o máximo de argumentos que você puder. Quem tem uma letra muito grande acaba não podendo trazer tantos argumentos. Eu faço uma letra menor para caprichar nos argumentos. Não tem como esse examinador falar que o nosso texto não vai tomar nota máxima, hein? Aí agora, que eu já não lembro mais, dá uma olhada lá. Vamos trazer causas e consequências. Nós temos essas causas aí que estão em azul. Nós temos aqui as consequências, né? Legal. Pode ser que a gente não traga tudo. Por quê? Porque não vai caber. E a gente vai trazer tudo isso. Deixa eu ver aqui que tem um parágrafo para cada. Colocamos um parágrafo só para causas e outro só para consequências, né? Bom, o que a gente pode fazer é juntar isso daqui em um parágrafo e escolher umas 2, 3 causas e umas 2 ou 3 consequências, fazer um parágrafo maior, né? A gente já está aqui com 5 e 7, eu já tenho aqui 12 linhas. Isso quer dizer que faltam 18 linhas. A gente pode apresentar um agora já de 10, por exemplo. Terceiro, continuando, mas a gente pode dividir também, como você sabe, né? Para você trazer causas, tem essa forma aqui que é bem legal. Algumas das causas, né? Observa-se que esse problema tem como causas, você também pode fazer assim, né? Eu até preferi essa, né? Nesse sentido, já te passei esse elemento conector, nesse sentido, observa-se, aqui não poderia ser se observa, então já risca aí. Já risca, beleza? Nesse sentido, observa-se que o uso
do celular combinado com a direção de veículo automotor, tem a ver com a necessidade de as pessoas cada vez mais, aí é que eu vou usar isso aqui como um aposto, de as pessoas cada vez mais manterem-se conectadas. Então aqui eu já estou falando que é online. Conectadas. Para explicar, em constante contato, ficou com tanto, né? Contato com pessoas, notícias, trabalho e também redes sociais. Você não tem um contato com uma pessoa específica, você está vendo um monte de coisa ali, né? Manterem-se conectadas. Beleza. Aí, olha, eu vou trazer aqui uma outra causa. Então eu vou usar ponto e vírgula aqui, ó. Tem a ver com a necessidade. Aí agora, tem a ver com o rápido desenvolvimento ou ainda expansão, né? Rápido desenvolvimento dos smartphones, e dos aplicativos, e dos seus aplicativos, né? Dos aplicativos dos smartphones, né? Ou ainda, e dos aplicativos destes, né? Para você se referir a smartphones, né? E dos aplicativos, para ficar mais claro ainda, como a gente viu, destes. Legal, aqui eu não vou explicar muita coisa não, porque é o rápido desenvolvimento realmente aí dos smartphones. E a gente tem que falar mais alguma coisa. A gente tem que falar aqui, por exemplo, da falta de fiscalização, né? Para falar aqui, ó, eu falei de duas coisas principais, mas agora eu vou falar de uma outra coisa. Ó, essas duas coisas são duas coisas principais. No entanto, todavia, contudo, então, ó, contudo, o que se nota, ou ainda o que se tem como uma das principais causas, né? Contudo, o que se nota é que falta fiscalização por parte das autoridades. Lembra que eu te falei isso? Por parte das autoridades. Cara, a lei é bem dura. Então, esse por parte das autoridades entrou como um aposto, por isso que vai ficar entre vírgulas. Volta lá, o que se nota é que falta fiscalização quanto ao cumprimento da lei. Quanto ao cumprimento da lei. Bom, não vai dar para trazer o resto. A gente colocou um monte lá, você já viu que aqui a gente trouxe 3, é muita coisa. Contudo, o que se nota é que falta fiscalização, é que há falta de fiscalização, né? O que se nota é que falta fiscalização por parte das autoridades quanto ao cumprimento da lei, né? Legal, quarto parágrafo. Aí agora a gente vai dividir então, né? Esse cara ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6... Esse aqui vai ficar realmente com no máximo 6. Mais ou menos 6. A gente
Até agora nós tínhamos 12, com 6, 18. Faltam 12 linhas para a gente. Isso quer dizer que esse aqui agora tem que ficar com 4 e o quinto parágrafo também vai ter que ficar com 4. Né? Eu vou trazer consequências. Ó. Como consequência, ou ainda como consequências, né? Como consequências desse problema, pode se constatar. E aí a gente vai trazer consequências, né? Podem se constatar um aumento. Pode. Aí aqui, ó, vamos fazer assim. Pode se constatar, fica melhor, né? Pode se constatar um aumento do número de acidentes e de ocorrências no trânsito. Vírgula. Vários deles com vítimas. Vírgula. Inclusive vítimas. Esse inclusive foi utilizado como incluindo vítimas fatais, ou seja, podendo ocasionar até mesmo a morte, né? Só que aqui a gente só trouxe uma única consequência, né? Então aqui não vai poder ficar como consequências desse problema. Então aqui, ó, a gente vai preferir como consequência, é o rascunho, né? Lembre-se então que é o rascunho. Então, como consequência desse problema, trouxemos só uma consequência. Vamos para outra aqui agora. A gente tinha falado da modificação no CTB, não foi isso? Na tentativa, que é uma consequência disso também. O número de acidentes foi tão grande, né, que resolveu-se fazer essa modificação. Na tentativa de conter. A gente já colocou ali esse problema, mas aqui eu vou colocar esse problema, depois a gente troca esse problema, ou ainda, na tentativa de reduzir, de minimizar, né, os impactos aí, do uso do telefone celular, né, do uso incorreto do telefone celular, de conter os impactos do uso indiscriminado do celular no trânsito, é em mais a. Eu comecei com preposição, então vou ter que fazer vírgula. Lembre-se sempre disso, porque indicou ordem indireta. Na tentativa de conter os impactos do uso indiscriminado do celular no trânsito, vírgula, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Aí eu vou te dar uma dica. Se você não for mais citar CTB, não precisa fazer aquela regra de sigla aqui, ó. E nem precisa colocar o Código de Trânsito Brasileiro, porque a gente está falando só do Brasil. O Código de Trânsito sofreu modificações. Dois pontos. Quais são as modificações? A gente comenta rapidamente, né? Infração, né? Agora, dois pontos. Agora o uso é considerado. Se você colocar aqui, ó, considerada, tá errado, porque a gente está falando do uso indiscriminado do telefone celular. Então agora é considerado infração gravíssima. Agora é considerado infração gravíssima. E foi incluída aqui não tem acento, é só pingo no i. Foi incluída a palavra
manusear. Aí, entre aspas, porque aqui eu quero dar destaque para essa palavra aqui, ó. Manusear. Foi incluída a palavra manusear, vírgula, possibilitando maior alcance da lei. Aí aqui a lei, a gente está falando da lei que é o Código de Trânsito. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu vou falar que aqui tem mais ou menos 6 também. Porque eu quero fazer esse cara com 30. Dixon, pode com 25? Você sabe que pode. Fechando aquele cara lá, ó. Quinto parágrafo. Quinto parágrafo daquele cara é o último. Então, por fim, a gente tinha trazido basicamente 3 soluções. No caso do Brasil, comecei com preposição, vou ter que fazer vírgula. No caso do Brasil, vírgula, a regra número 1, conforme a gente tinha colocado lá, ó, a regra número 1, para melhorar a segurança no trânsito, né, é conscientizar os condutores para melhorar a segurança no trânsito. Aí esse para melhorar a segurança no trânsito, vamos ver o que a gente vai colocar. No trânsito conforme a gente viu, conscientizar os condutores sobre a importância das ações de cada um das ações de cada um. Eu não preciso colocar no trânsito, porque eu já coloquei no trânsito, né? Isso é fundamental. Por exemplo, das ações de cada um, né, visando ao cumprimento da lei, a gente também poderia colocar ali, né? Deve-se ainda, esse ainda é um adjunto adverbial, mas ele é unitário, então ele pode ficar entre vírgulas, né? Deve-se ainda aumentar, ou ainda aumentar a fiscalização, não, vamos colocar assim, pode ser, né, aumentar, né? Eu ia falar incrementar a fiscalização. Aumentar a fiscalização. Aumentar a fiscalização nas vias, ou seja, disponibilizando mais patrulhamento, ou ainda, né, melhorando o patrulhamento, né? Aí vai ficar aumentar a fiscalização nas vias, aumentando o efetivo, né, por exemplo, né, que a gente tinha falado, né? Aumentando, a gente vai trocar esse aumentando aqui. Aumentando o efetivo. Só que agora eu não me recordei de outra palavra não, vamos adiante. O efetivo de patrulhamento. Ou ainda aumentando o patrulhamento, melhor. Aumentando o patrulhamento. Não vou falar que é nas vias, porque já tem vias ali. Aumentando o patrulhamento. Bem como a gente falou que deve-se, né? Deve-se ainda aumentar a fiscalização, bem como melhorar a sinalização e asfaltamento. Para não falar de novo vias, eu vou colocar assim, ó, e asfaltamento delas. A única coisa que eu citei no feminino foi esse cara ali, ó.
Beleza? 1, 2, 3, 4 e um pouquinho. Dá para colocar mais alguma coisa. É importante também. É importante também criar ciclovias, que realmente tem de criar, né? Ciclovias e calçadas mais seguras para ciclistas. Lembra que ele falou no texto motivador que a gente tem muitos problemas de trânsito envolvendo aí os ciclistas, né? Ciclistas que são atropelados, né? Muitas vezes para ciclistas e pedestres. Então aqui a gente não vai gastar também muitas linhas. Mais ou menos 6. 1, 2, 3, 4, 5 e um pouquinho, 6. Beleza? Vamos lá à leitura desse texto aí. De início, é válido frisar que o telefone celular pode trazer inúmeros benefícios às pessoas, até mesmo em relação ao trânsito. Por um lado, esse instrumento, né, que eu vou tirar esse por um lado, vai ficar só esse instrumento, pode ser útil em caso de acidentes, para avisar alguém, ou ainda para conferir as condições do trânsito, desde que não seja utilizado durante a condução do veículo. Por outro lado, quando usado incorretamente, ele pode ocasionar, na verdade nem precisava desse ele, pode deixar assim, pode ocasionar consequências drásticas, mortes, lesões e acidentes. Hoje já é uma das principais causas de incidentes no trânsito. Vários períodos curtos, né? Nesse sentido, observa-se que o uso do celular combinado com a direção de veículo automotor tem a ver com a necessidade de as pessoas, cada vez mais, manterem-se conectadas, em constante contato com pessoas, notícias, trabalho, redes sociais. Ponto e vírgula. Tem a ver também com o rápido desenvolvimento dos smartphones, né? Aí aqui, ó, melhor. Deixa aqui o com aqui também, ó. Com o rápido desenvolvimento dos smartphones e dos aplicativos destes. Contudo, o que se nota é que falta fiscalização por parte das autoridades quanto ao cumprimento da lei. Aqui lei ficou genérico, né? Não é o Código de Trânsito apenas, né? Como consequência desse problema, pode-se constatar um aumento do número de acidentes e de ocorrências no trânsito, vários deles com vítimas, inclusive vítimas fatais. Na tentativa de conter os impactos do uso indiscriminado do celular no trânsito, o Código de Trânsito sofreu modificações. Agora é considerada infração gravíssima e foi incluída a palavra manusear, possibilitando maior alcance da lei. Por fim, no caso do Brasil, a regra número 1 para melhorar a segurança no trânsito, aí aqui a gente vai colocar uma vírgula, pessoal. Para melhorar a segurança no trânsito, vírgula, a regra número 1 para melhorar a segurança no trânsito, isso, é conscientizar os condutores sobre a importância das ações de cada um. Deve-se ainda aumentar a fiscalização nas vias, aumentando o patrulhamento, bem como melhorar. Então aqui, ó, lembra desse aumentar? Vai ficar o seguinte, incrementar, deve-se ainda incrementar, melhorar, né? Que mais? Gerenciar, né, de uma forma mais precisa, né? Incrementar a fiscalização nas vias, aumentando o patrulhamento, bem como melhorar a sinalização e o asfaltamento. Por isso que a revisão é fundamental. E aqui, ó, bote esse o, e o asfaltamento delas. É importante também criar ciclovias e calçadas mais seguras para ciclistas e pedestres. Fechou 30 linhas. 30 linhas. Beleza? Você viu que o processo de revisão é útil? A gente, quando está fazendo texto, ainda mais eu que estou fazendo, explicando para você, comentando, né? A gente pode esquecer alguma coisa. O texto está saindo aqui agora. Você volta, revisa, agora é só passar o texto limpo. Eu sempre indico a feitura do rascunho. Você só pode largar o rascunho de mão se por acaso o tempo estiver muito curto, o fiscal está falando, ó, entregue para mim. Você vai sair do roteiro literalmente para o texto definitivo, entendeu? Beleza? Só nesse caso. Fechamos aqui. Tchau.